Realidade dos moradores de rua não atinge somente os grandes centros urbanos. Dados da OMS afirmam que fobia animal atinge cerca de 10% da população mundial. Tecnologia tem ajudado crianças na alfabetização, mas especialistas alertam sobre os riscos. Saiba mais sobre a doação de órgãos. E no Mandando Ver de hoje, teremos muita ação e aventura. Começa agora o Lente Aberta. Para ser doador de órgãos hoje no país, não é um processo simples, como muitos pensam. Nossa equipe de reportagem conversou com o especialista que explica todo esse processo. A importância da doação de órgãos é porque a pessoa que recebe esse rim vai se reabilitar melhor com o transplante do que com o tratamento que ela fazia anteriormente, que é a diálise, por exemplo. A pessoa que vai doar o rim tem que ser avaliada, né, antes da doação, ela tem que estar com a saúde perfeita e tem que estar realmente com a intenção de fazer essa doação. Não é uma coisa tão simples, por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas antes de doar o rim ela tem que passar por uma série de exames e provar que ela está realmente com uma saúde perfeita. De acordo com o Ministério da Saúde, até o primeiro trimestre de 2015, havia mais de 38 mil pessoas na fila de espera para um transplante. O número de doadores notificados caiu em até 1,4, já que 43% das famílias não aceitam esse tipo de operação. Para ser um doador, a primeira condição realmente é ser um parente, né? Principalmente até o 4º grau, tem que ter um parentesco de 4º grau e pode ser inclusive a esposa, o cônjuge, né? Que pode doar. E tem que estar, como eu disse anteriormente, com a saúde perfeita. E como está a fila de espera atualmente em comparação aos possíveis doadores? Uma fila de espera é muito grande, porque o número de doentes que aparece a cada ano também é grande e o número de doadores não consegue acompanhar esse número. E na nossa região apenas o HC faz a captação desses órgãos? Olha, o HC faz a captação de vários órgãos, né? Coração, fígado, rim e... Além do HC, a Santa Casa também faz captação, mas só de rim. Hemocentro de Ribeirão Preto recebe 170 doadores de plaqueta por mês, mas está apto a realizar até 480 coletas. No momento, o hospital recebe cerca de 65% do que poderia. Para doar, entre em contato pelo telefone que aparece aí no seu vídeo ou pelo e-mail doador@hemocentro.fmrp.usp.br. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 10% da população mundial sofre algum tipo de fobia. As fobias mais frequentes são as que envolvem animais, sejam elas de grande ou pequeno porte. Caroline, desde pequena, tem verdadeiro pavor quando vê uma borboleta. Teve um episódio que eu estava na escola brincando e, de repente, eu vi nas costas de um colega uma borboleta enorme, grudada nas costas dele. Eu fiquei apavorada quando eu vi aquilo. Eu simplesmente tenho a fobia e não sei o que fazer. Segundo pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, 20% da população brasileira sofre com algum tipo de fobia. A mais comum delas é a fobia por animais, desde cachorros e gatos até pequenos insetos. A fobia, ela é um medo de alguma coisa específica. Não é? Nós temos um medo que faz parte do nosso mecanismo de defesa e que vem com a gente, que nos protege da nossa vida, né? Como o medo do abismo, medo de animais ferozes. E tem a fobia, que geralmente é sempre de alguma coisa concreta, que tem origem em alguma dor nossa, e como nós não temos como elaborar essa dor, nós transferimos para algum objeto concreto. E a fobia, ela prejudica a nossa vida, não é? Ela nos paralisa de alguma forma e nos impede que a gente faça todas as nossas atividades de uma maneira normal. Maria Cecília sofre de fobia animal, um trauma que passou quando ainda era criança. Na casa da minha tia tinha um baú grandão, que ela guardava tudo quanto é coisa ali. A gente quase não mexia, brincava em cima, tudo, eu e as minhas primas, tudo. Um dia nós abrimos, tinha tanta barata cascuda, aí pronto, acabou. A gente não teve mais coragem nem de chegar perto, eu e a minha prima. Temos pavor de barata. Quem tem fobia
não é uma coisa racional, não é que aquilo realmente vai nos ferir ou vai tirar a nossa vida, né? Como, por exemplo, a fobia da borboleta. Então, a borboleta não vai nos machucar. Mas a fobia é simplesmente um símbolo da dor interna que eu tenho. Então, essa dor interna que eu tenho, que eu não consegui elaborar, não consegui resolver na minha vida, eu canalizei para essa borboleta. Então, essa borboleta, ela é o símbolo da minha dor interna. Muitas vezes, certas fobias não são levadas tão a sério. Essa é uma das maiores dificuldades para Caroline, já que muitas pessoas não enxergam nenhum perigo em uma borboleta. As pessoas acharem que é uma frescura, que eu tô fazendo graça, tipo, eu não tenho medo, sabe? Parece que é uma bobeira mesmo. Eu acho chato, eu fico muito irritada porque é muito sério. E as pessoas têm que respeitar, né, eu acho. Já Maria Cecília não passa pelo mesmo problema, porque o medo excessivo de baratas é visto como normal. Todo mundo sabe que eu tenho medo mesmo, né? Então eu estou sempre vigiando tudo. Procurar um psicólogo e fazer terapia para poder resolver essa questão anterior, que seria a dor, um trauma, uma frustração, uma perda, né? Então, resolvendo isso dentro da pessoa, a fobia vai desaparecer. E no próximo bloco, vamos falar sobre a situação dos moradores de rua em Ribeirão Preto. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Não saia daí. Moradores de rua, uma triste realidade social que atinge não apenas os grandes centros urbanos. Cidades de pequeno e médio porte, como Ribeirão Preto, também sofrem com esse problema. Por causa das drogas, Valdir se afastou da família. Há 4 anos, ele vive nas ruas de Ribeirão Preto, mas sonha em voltar para casa. Caso que eu me envolvi com as drogas, né, perdi minha família, a vida que eu tinha. E estou na batalha, né, em parar definitivamente, evitando de contato com as pessoas que usam e ver se eu consigo ter uma volta de novo com minha família. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, entre 2013 e 2014, o número de moradores de rua de Ribeirão cresceu em 22%. Ainda, segundo estimativas, 75% dessas pessoas são de Ribeirão, têm residência própria, mas permanecem nas ruas pelo uso das drogas. O CETREM de Ribeirão Preto, mantido com verba pública, acolhe moradores de rua e migrantes, oferecendo moradia temporária e alimentação. Por dia, mais ou menos 20 casos novos, tá, que a gente recebe, e nós atendemos mensalmente, no primeiro e segundo semestre, em média de 540 pessoas mensal. Nós temos mulheres, mas a grande maioria são homens. Então aqui a gente oferece esse acolhimento e não tem um tempo exato, depende da necessidade de cada um que ele precisa. O tempo que a gente pode permanecer até 6 meses. Porém, se precisar mais ou menos daquilo que ele vem em busca, nós estamos aqui para atendê-los e ajudar. Hoje, Valdir dorme no CETREM. Aqui, ele também recebe alimentação e doações de roupas. Aconteceu assim, que eu conheci uma pessoa e pegou e me indicou, né? O local aqui que eu dormia na rua. Embaixo assim, de terreno, assim, em mato, embaixo de marquise. Aí foi que a pessoa me pegou e me falou e eu vim para cá. Bom, eles se recusam a vir pelo CETREM pelas normas que nós temos, né? Aqui nós temos horários para entrar, para sair, para banho. Então, por isso que eles se recusam. Mas é um grande trabalho que nós fazemos de convencimento, que a partir do momento que ele aceita o nosso trabalho, eles começam a entender e a vir a procurar espontaneamente. Mas também nós temos o trabalho da busca ativa que é feito. Mais de 1.600 usuárias de crack de Ribeirão já receberam um método contraceptivo por meio de voluntárias da saúde. O trabalho é feito em locais que as usuárias da droga se concentram, como construções abandonadas, praças depredadas, viadutos e favelas. A equipe voluntária explica sobre as necessidades básicas de sobrevivência e gravidez. Depois do intervalo, vamos falar sobre as ferramentas tecnológicas utilizadas na educação infantil. Confira também a nossa dica de filme. Voltamos já. Mais de 130 milhões de ingressos de cinema são vendidos todo ano no país. E segundo profissionais de educação, todo esse potencial de interesse pela produção audiovisual deve ser aproveitado nas salas de aula.
Vários estudos comprovam que filmes, assim como os seriados de TV, auxiliam na compreensão de conteúdos curriculares de várias disciplinas. A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas e na das crianças também. Hoje, os tablets e computadores são aliados no processo de alfabetização escolar. Caio nasceu na era das tecnologias e, assim como ele, a maioria das crianças que têm acesso a essas novas ferramentas vivem conectadas no mundo digital. Minecraft, jogo de restaurante, Xbox e Play 2 e futebol. A mãe de Caio entende a nova geração, mas ainda tem um pouco de receio quanto ao uso excessivo das tecnologias. Ele via o desenho dos jogos que ele gostava. Às vezes eu abria meu celular, tinha um jogo lá que eu nem sabia, ele que baixou. Eu tentei ao máximo assim, adiar essa aproximação dele com a tecnologia, mas foi... Até que demorou um pouco, foi aos 4 anos, mais ou menos, entre 3 e 4 anos. Mas realmente não sei como que foi, mas ele apareceu em casa sabendo já. E jogar também, além de baixar, jogar. Cláudia é professora de informática nessa escola de ensino fundamental em Ribeirão Preto. Ela entende que as escolas hoje precisam se adaptar aos novos tempos e acompanhar os avanços. Alfabetizar utilizando a tecnologia é interessante justamente porque as crianças elas vão trabalhar a linguagem escrita de uma forma tão fácil para elas que elas nem percebem que elas estão adquirindo a linguagem escrita por meio de atividades que elas gostam. O ponto é o equilíbrio. As crianças elas precisam de momentos de utilização de tecnologia, porque é uma linguagem acessível a elas, mas elas também precisam de contato com o seu amiguinho, de brincadeiras, de uso de atividades e de brinquedos que não são tecnológicos. Segundo o Ministério da Educação, a proposta pedagógica para o ensino fundamental é buscar, principalmente, a interação das crianças com a cidadania, conhecimentos básicos e valores, entre eles a tecnologia. Nessa escola, o uso da tecnologia como ferramenta de aprendizado já tem resultados positivos. Nós conseguimos medir de 8% a 12% já a melhoria tanto em português quanto em matemática, porque as crianças trabalham com situações-problema. Elas não são utilizadas as ferramentas pelas ferramentas somente. Elas às vezes trabalham em grupos, às vezes elas trabalham em duplas, às vezes individualmente, mas sempre dentro do programa da MindLab, trabalhando com desafios a serem resolvidos. O uso das tecnologias permite que o aprendizado seja também mais lúdico para os alunos. Felipe, que frequenta as aulas de informática da professora Cláudia, aprova o método. Você gosta de usar o computador para aprender? Gosto. Por quê? Porque é divertido, é uma maneira divertida de aprender, jogando e aprendendo ao mesmo tempo. Mas essa pedagoga alerta para os prós e contras do uso das tecnologias na educação. Hoje, a tecnologia digital de comunicação e informação ela é importantíssima no processo educativo, tá? Só que nós temos aí que usá-la observando alguns critérios. Ela se torna negativa quando o ambiente virtual não é bem utilizado de forma crítica, de forma reflexiva. Ela é mais um recurso educativo e não deve ser objeto de deslumbramento pedagógico. E para quem gosta de muita ação, não saia daí. Confira a nossa dica do Mandando Ver com Crislaine Messias e Lucas D'Amico. Olá, galera ligada no Lente Aberta. A dica do Mandando Ver dessa edição é o filme Quebrando Regras. Lançado em 2008 pelo diretor Jeff Wadlow, tem no elenco os atores Sean Farias e Ken Gigandetti. O filme conta a história de Jake Taylor, um adolescente problemático que se sente culpado pela morte do pai, que morreu ao dirigir embriagado. Jake estava ao lado do pai, porém não pôde fazer nada para evitar o acidente. Após o acidente, Jake se muda para a cidade de Orlando, na tentativa de fugir de confusões. Mas sua vida acaba virando de ponta cabeça, quando ele encontra em seu caminho Ryan McCartney. O rapaz
mais popular da escola e o melhor lutador. You guys ready to see something? Huh? You? I don't want to fight you, man. I don't want to fight anyone. You don't want to fight. O agressivo Ryan descobre a fama de encrenqueiro de Jake e pretende dar uma lição no novato. Para isso, ele usa a própria namorada para atrair Jake para um duelo. Ao chegar no local, Jake percebe que não é só uma festa, é também um ponto de encontro para lutas, e que a principal será entre ele e Ryan, que dá uma surra em Jake na frente de todos. Depois disso, Jake quer uma revanche e procura a academia do mestre Jean Roca para aprimorar suas habilidades, mas acaba aprendendo muito mais do que artes marciais com o mestre, não é, Lucas? Isso mesmo, Cris. O mestre não permite que os alunos lutem fora da academia, então Jake tem que aprender a controlar sua raiva. Breathe. I am breathing. If you can't keep control when you're kicking a bag, what happens against an opponent who can fight back? This bag weighs a friggin' ton. Só que, devido a uma incansável campanha para levá-lo de volta ao ringue, Jake começa a colocar as pessoas que ele ama em risco, e isso obriga ele a ter que tomar uma decisão. Serious. I'm not gonna fight the beatdown. What? Why not? Because that's what Ryan wants, not me. Cris, o filme é bem legal. Não deixe de assistir Quebrando Regras. Isso mesmo, Lucas. Tchau, galera! Tchau! O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.